Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez nós vamos fazer a leitura e interpretação de Lamentações. Os irmãos, a palavra de Deus aí para facilitar o entendimento. No capítulo 2, versículo 5 diz: Tornou-se o Senhor como inimigo. Quem conhece o Senhor e depois se desvia dele, preferindo os prazeres do pecado, faz de Deus seu oponente. Israel e Judá fizeram assim, e sofreram duramente como resultado. O crente que abandona o Senhor e a sua palavra deve saber que Deus não permanecerá indiferente a isso. Virá a hora em que Deus castigará todos os impenitentes. Romanos capítulo 2, versículo 8 e 9 fala sobre isso. Versículo 7. Entregou na mão do inimigo. O Senhor entregou o seu povo apostata aos inimigos para julgamento. Por sua vez, no novo concerto, tanto a igreja como indivíduos que se desviam para uma vida de pecado e que persistem nisso, voltam ao domínio de Satanás. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala sobre isso. Lá no versículo 9 diz: Nem acham visão alguma do Senhor. Deus já não se comunicava diretamente com o seu povo, porque o pecado motivara a supressão das profecias e visões do Senhor. Também no novo concerto, o Espírito Santo pode deixar de manifestar seus dons e operações poderosas através dos crentes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo e capítulo 14 fala sobre isso. Por causa do pecado do povo de Deus e seus dirigentes, esse tipo de julgamento é uma indicação segura de que o povo de Deus desprezou o princípio bíblico de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A solução neste caso é abandonar toda a convivência com o pecado, buscar a Deus com arrependimento e orar pela restauração da sua graça e do seu poder. Um estudo: dons espirituais para o crente. Se eu achar, estará nos cards logo acima. No versículo 12 diz, capítulo 2, versículo 12: Onde há trigo e vinho, as crianças pequenas e as maiores famintas e clamavam, pedindo alimento. Aqui, entre aspas, vinho, do hebreu yain, significa sem dúvida o suco nutritivo da uva, e não uma bebida embriagante. E já estará logo acima aí nos cards, o vinho nos tempos do Antigo Testamento. Versículo 14 diz: Não manifestaram a tua maldade. Uma das marcas do falso profeta de então era que suas profecias não consideravam o pecado do povo. Na igreja, aqueles que não falam contra o pecado, consoante a obra convencedora do Espírito Santo, como diz João capítulo 16, versículo 8 e 11, comprovam assim que são falsos. Por outro lado, quem vive em santidade, com toda a sinceridade, branda contra o mundanismo e o pecado na congregação, assim como Cristo fez. Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso. Comprovam assim que são ministros fiéis do Senhor. Capítulo 3. Eu sou o homem. Capítulo 3 descreve o povo como um ser humano sob juízo divino, mas esperançoso de restauração. Essa pessoa declara que o amor e o amparo de Deus virão àqueles que se arrependem e que continuam a esperar no Senhor. Versículo 8 diz: Ele exclui a minha oração. Para os ímpios, uma das consequências terríveis de viver no pecado é que Deus não ouve as suas orações. Devo deixar nos cards logo acima aí a oração eficaz. Um estudo. Provérbios capítulo 1, versículo 28 fala sobre isso. Salmos 18, versículo 41. Capítulo 3, do versículo 21 até o 33 diz: Por isso tenho esperança. Jeremias quer que o seu povo saiba que nem tudo está perdido. Razões para terem esperança. A ira do Senhor é de curta duração, mas a sua misericórdia não tem fim. Deus não rejeitou Judá como o povo do seu conserto, e ele ainda tem um propósito para eles. O Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam, com humildade e arrependimento. O Senhor tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançando o alvo, o sofrimento permitido por ele. O livro de Salmos, capítulo 18, versículo 41 diz: Clamaram, mas não houve quem os livrar. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. O Senhor vive, e bendito seja meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome.